estava um pouco, não nervoso, mas preocupado com aquilo que Deus queria falar essa manhã. Porque às vezes nós somos assim, na verdade. Às vezes Deus fala conosco e nós ficamos um pouco receosos. Mas o culto ao Senhor, ele é algo que é em conjunto. Não é apenas do pastor, mas é de toda a igreja. E eu louvo a Deus pela vida do grupo de louvor, por estar sensível ao Espírito Santo e cantar o que vai ser pregado. É uma bênção. Dá uma paz, dá uma. Não que precisássemos de uma extra confirmação, mas lembra que essa igreja é do Senhor. Amém? Ela não é de alguém, não é de um líder, é a igreja do Senhor. E é Ele que fala conosco. Amém? Abre comigo lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Queria falar essa manhã sobre um tema que talvez não seja tão confortável aos nossos ouvidos, mas é aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração essa manhã. Amém? Hoje iremos falar sobre não seja um servo sem propósito. Amém? Juízes, capítulo 17, versículo 6. Quem achou, diz amém. Amém? Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Olha a Deus. Até falar já achou, né? Era assim antes. Juízes, capítulo 17, versículo 6, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Tem uma outra versão também que eu gosto muito, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Para narrar essa história, eu não sei aqui quem aqui já leu o livro de Juízes. Já leram? Amém? É um livro bem interessante, que retrata de uma época do povo de Israel, a qual podemos tirar muitas lições, não apenas como povo, mas também como igreja do Senhor. Amém? E aqui é interessante que tem um rapaz chamado Mica. Depois você lê em casa esse capítulo também. Se for ler aqui hoje, vai demorar muito tempo. Mas esse era um rapaz bem interessante. Interessante no sentido mal, não no bom. Porque às vezes há interesses que são bons, na verdade, e às vezes há interesses que são ruins. São interesses que não têm nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. E apenas fazendo um pequeno resumo, aqui fala que o povo de Israel naquela época estava sem rei, não tinha alguém que os liderava, não tinha alguém que dava direções, que dava diretrizes para o que o povo tinha que fazer como povo de Deus. Amém? Naquele tempo ainda não existia igreja, existia o povo de Israel, ok? E eles estavam vivendo uma situação que não apenas eles viveram, mas muitas vezes eu lembro quando estava lá no Instituto, nós tínhamos as aulas do Antigo Testamento, falávamos assim: esse povo de Israel é um povo teimoso, né? O povo viveu a bondade de Deus, eles viram Deus agindo e mesmo assim eles escolhiam desobedecer a Deus. Isso parece com alguém. Parece muito comigo muitas vezes. Que às vezes nós vemos a bondade de Deus, nós experimentamos qual que é a boa, perfeita e vontade de Deus e às vezes escolhemos outros caminhos. Não é verdade? Às vezes nós, que estamos tão perto de Deus, escolhemos desonrar a Deus, não honrar a Deus com as nossas escolhas. Então isso não foi algo que aconteceu apenas em Juízes, mas acontece também nos dias de hoje. Amém? Mas Deus quer que eu e você sirva a Ele com propósito. Amém? Para resumir, esse Mica aqui deu uma de esperto, ele montou ali um Deus para ele, montou para ele uma imagem para ele e falou assim: eu vou adorar a esse troço aqui, né? A esse... Ah, uma imagem aí. Não, não é você não, filho. Não. A Siri quer pregar também. Mas basicamente ele criou ali um ídolo e ele quis obter para ele uma adoração central. Ele quis tirar aquilo que é de Deus e quis colocar dentro da casa dele para que ele fosse abençoado através disso. Porque esse rapaz ele estava cercado do povo de Israel daquela época. Então ele ouvia de tudo, ele pegava de tudo e ele queria ser abençoado por Deus. Ele queria viver de uma maneira dele e não da maneira que Deus queria viver para ele. Agora, para eu e você encontrarmos o nosso maior tesouro, foi cantado essa manhã, não é da nossa maneira, é da maneira que diz a palavra de Deus. Porém, quando nós não estamos centrados na Bíblia,
vamos buscar soluções próprias para nós mesmos fazermos aquilo que nós queremos. Mas esse rapaz, ele quis dar uma de esperto, porém, eu entendo ele. Não estou fazendo apologia ao que ele fez, mas eu compreendo ele, sabe por quê? Porque ele não conhecia Deus, ele não sabia quem Deus era, ele não tinha o menor, ciência em si, quem era o Deus de Israel. Ele apenas ouvia falar daquilo que Deus tinha feito, mas ele não conhecia realmente quem era Deus. E às vezes que as pessoas, quando nós estávamos fora da igreja, nós fazíamos coisas que nós nos arrependemos hoje, amém? Amém? Senão depois a gente conversa. Mas nós nos arrependemos disso, não é verdade? Porque nós não conhecíamos a graça de Deus. Mas se eu e você estamos aqui essa manhã, é porque conhecemos quem é Jesus, conhecemos quem é a graça de Deus, amém? Porque se não fosse a graça de Deus, nós nem aqui estaríamos. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos de pé. Mas apenas através de Jesus nós podemos alcançar o verdadeiro tesouro. Amém? E por que eu estou falando desse rapaz, Mica? É para chegar onde eu quero chegar aqui. Se você for ler depois, a partir do versículo 7, vai falar que foi até a casa de Mica um tal levita. Foi até a casa dele um tal jovem que servia a Deus e foi até a casa desse rapaz aí, né? E que é interessante, porque hoje não é falar sobre o Mica que construiu um altar para ser adorado. Mas eu quero falar sobre esse levita que ele perdeu totalmente o propósito dele. Ele esqueceu quem ele era, esqueceu quem Deus era para ele e pensou que a mão de Deus estaria com ele. Mas às vezes, irmãos, isso é algo que acontece também nos nossos dias. Às vezes nós não queremos ler a palavra de Deus, esperamos que o pastor faça um milagre, né, da cartola mágica e que tudo se resolva. Não. Mas para a minha e a sua vida estar conforme a palavra de Deus, é necessário estarmos firmados na palavra. Não há outro caminho, não há outro método, é através da palavra de Deus, que eu e você vai entender qual que é a perfeita vontade de Deus. Vamos ler comigo ali? Juízes 17, capítulo 7, diz assim: havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo por seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E diz assim: e o levita entrou. Interessante que, para chegar nesse ponto, vamos entender realmente antes o que eram os levitas, o que eles tinham, qual que era a responsabilidade deles naquela época ali. Porque ele chamou o levita para ser um quê? Um sacerdote. Porém, naquela época não era assim que as coisas funcionavam. Como no dia de hoje, cada um aqui tem a sua responsabilidade. Amém? E aquele levita, ele tinha já ordenado por Deus uma ordem do que ele tinha que fazer, do que ele tinha que servir, qual era a área da igreja, vamos colocar assim, que ele teria que servir. Porém, quando ele viu que para ele seria mais benéfico ele aceitar aquela proposta e ele fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer, ele simplesmente aceitou. Simplesmente esqueceu tudo que Deus tinha falado para ele, porque para ele seria melhor, segundo ele, aceitar aquilo ali. Mas, às vezes, nós aceitamos coisas na nossa vida porque nós esquecemos alguns pontos importantes. Amém? E esse levita, ele esqueceu algumas coisas muito importantes. Ele esqueceu qual que era o propósito dele. Ele esqueceu qual que era o motivo dele estar ali. E aqui é um parênteses, porque às vezes nós pensamos que para servir a Deus tem que ser algo apenas aqui em cima do altar, mas não é assim. Deus chamou cada um para um propósito específico. E às vezes nós fazemos um pré-julgamento daquilo que é ou não servir a Deus. Como assim, Lucas? Eu te conto uma história que aconteceu comigo, que hoje eu dou risada, né? Mas na época eu fiquei com muita vergonha. Tinha ido para uma igreja, servi uma igreja ali nos Estados Unidos,
e estava ali apanhando uma igreja específica como missionário. E eu falei assim, olha, eu sou um missionário. Né? Encheu o peito ali. Era jovem. E estava ali, não, vou pregar, tal. Eu estava na portaria, chegou um senhor, sabe aquelas motos, aquelas Harley Davidson grandona? Bem fio americano, aqueles caras barbudão, todo cheio de tatuagem, dos pés à cabeça, com aqueles coletes. Eu falei, vou lá, ganhar essa alma para Jesus. Né? Tava ali. De manhãzinha, também era pela manhã o culto, ele chegou com aquela motona assim, barbudão, bravo assim, todo grandão. Falei, bem-vindo, tal, né? Seja bem-vindo na igreja, é a sua primeira vez aqui. Ele falou, e aí, criança? Ele falou pra mim assim, né? Ele falou assim, sou o pastor tal. Eu falei, ixi, mano. Eu fiquei ali, olhei para ele, eu falei assim, ô pastor, então, sou novo aqui, né? Não conhecia. Ele falou assim, não, mas eu sou o pastor aqui, que todos os sábados e domingos, de madrugada, eu encho a minha moto com umas marmitas e levo para a rua, para os moradores de rua. E eu venho direto para o culto. Por isso que eu estou assim. Eu falei, pronto, ninguém não estava aqui que falou nada, né? Eu não falei nada, não sei de nada. Então eu pré-julguei aquele cara, que ele era um novo convertido, por estar, talvez, aparentemente, aos olhos humanos, totalmente diferente. Mas aquele cara tinha feito muito mais que eu naquele dia. Ele tinha servido a Deus a noite inteira, a madrugada inteira, e foi para o culto de manhã. E eu falei, Deus, realmente, cada um aqui tem um propósito. E naquele culto, Deus ministrou muito ao meu coração, porque naquele mesmo culto, eu, né, murchei. Falei, vou sentar lá na igreja, ficar quietinho, não ficar lá com ninguém, ficar tranquilo. Depois que eu sentei ali, o culto não tinha começado, veio uma senhora de idade, assim, bem velhinha. Ou como fala aqui, velhota, né? Bem assim de idade, assim, já bem para andar com dificuldades. E eu lembro que ela tinha um cesto na mão, assim, e tinha um rubiçado. Né? Se eu falar bala aqui é perigoso. Pá! Não é bala. Tinha um rubiçado. E esse rubiçado, ela ia colocando em cada cadeira do culto. E ela ia e orava por cada cadeira. E eu falei assim, interessante. Depois que ela falou com a senhora. Fui falar com ela, falou assim, olha, eu não consigo falar bem, eu não consigo andar bem, mas o que eu posso fazer, Deus colocou no meu coração. Eu chego antes do culto, coloco um rubiçado em cada banco e falo, Deus, fala com essa pessoa. E essa irmã já fazia isso há mais de 20 anos. Eu falei, Deus, essa irmã entendeu realmente o propósito dela. Ela entendeu qual que era o verdadeiro tesouro dela. Não era ela aparecer, mas era ela fazer aquilo que Deus colocou no coração dela para fazer. Então, irmão, se Deus colocou algo no seu coração, não desmereça isso. Faça o que Deus colocou no seu coração. Faça com o propósito correto, faça da maneira correta, porque não há pequeno, grande. Nós todos somos cooperadores do reino de Deus. Porque a igreja é dele, não é do pastor. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui todos para servir em conjunto. Amém? Já sabe, se vê um irmão barbudo aí de Harley Davidson, cuidado. Como vou falar com ele antes, tá bem? Então vamos lá. Mas esse rapaz aqui, esse levita, ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu o propósito que Deus chamou ele para ser. Como assim? Vamos entender antes o que é que os levitas faziam. Naquele tempo, cada tribo de Israel, eles tinham uma obrigação, eles tinham algo que foi o próprio Deus que direcionou a Moisés para poder dividir o povo e cada um tinha um propósito. Amém? E lá em Números, capítulo 1, verso 50, diz que os levitas foram separados por Deus para servir no tabernáculo. E cada um deles tinham funções específicas. Algumas delas, ajudar os sacerdotes, zelar pela santidade do culto, outros, transportar e cuidar dos utensílios sagrados de Deus. Mas isso era muito mais além. E lá em Números 8,19, fala que eles tinham, né, ali o cuidado de o povo não ser julgado por Deus. Eles zelavam pelaquilo que era santo, para que o povo não se contaminasse e morresse. Então imagina, eles tinham trabalho para fazer, não tinha? Tinha muito trabalho. Eles estavam nas costas deles ali, para que o povo não caísse em pecado, o cuidado e o zelo pela obra do Senhor. Então ele tinha muita coisa para fazer. Mas mesmo assim, te falo no Brasil, ele foi zoiudo, cresceu o zóio dele, quis fazer mais coisas. Para ele não era suficiente aquilo que o próprio Deus designou ele a fazer, e ele quis buscar algo a mais. Mas às vezes, irmãos, Deus coloca algo na minha e na sua vida, que venhamos a fazer isso que ele colocou na minha e na sua vida.
Não olhe para o irmão do lado e fala, aquele irmão faz mais coisas. Ele faz aquilo que Deus chamou ele para fazer. Eu e você faz o que Deus nos chamou para fazer. E isso é o suficiente. Amém? E tem algo interessante, eles não podiam ministrar diante do altar de Deus. Isso era algo específico dos sacerdotes, ok? Mas quando ele recebeu aquele convite, aconteceu com ele? Regalou os olhos. Falou assim, olha, não, eu quero fazer, eu quero, mas ele estava indo para algo que Deus não tinha chamado ele para fazer. E por que eu falo isso? Cada um aqui serve a Deus com zelo, amém? Cada um aqui tem um porquê de servir a Deus. Não estamos aqui porque sim apenas, mas porque nós entendemos 4 coisas. Servir a Deus, repete comigo, exige zelo, temor, dedicação e santidade. Essas 4 coisas têm que andar em conjunto. Eu não posso apenas ter zelo e não ter santidade. Eu não posso ser dedicado e não ter nenhum temor. Para servir a Deus, nós temos que ter esses 4 pontos extremamente alinhados, ok? Mas esse levita, ele esqueceu disso. Ele virou um homem sem direção. Nós lemos aqui, fala que ele saiu sem rumo. E falou assim, olha, eu vou ficar onde me parecer melhor. Eu vou ficar onde eu me sentir bem. E às vezes é o perigo. Não é que Deus vai deixar você num lugar que você não vai estar bem, não é isso. Mas quando ele se refere aqui, é sobre propósito, é sobre entender quem ele era, entender quem Deus estava a fazer na vida dele. Porém, ele deixou isso de lado e quis fazer coisas diferentes. Ele esqueceu também, porque imagina, naquela época, cada tribo com Josué tinha ganhado as suas terras. Ele repartiu as terras para cada pessoa, cada tribo uma coisa, mas os levitas não tinham isso. Por quê? Deus falou assim lá em Deuteronômio 18, 2, falou assim que dos levitas o Senhor era a herança deles. Talvez eles não tinham uma terra, não tinham uma coisa, mas o Paulo disse, eu sou a herança deles. Imagina que bênção, irmão. Você imagina nessa situação, você imagina, vamos colocar no dia de hoje, fala assim, olha, o pastor Brian fica com toda a costa da Caparica, ela fica com um monte, e separa assim, aí chega assim na Rebeca e fala assim, olha, para você não vai ter nada, porque eu sou a sua herança. Então, Deus tinha colocado diretamente aqueles levitas, que o próprio Deus era a herança deles. E o que isso quer dizer? Que Deus ia providenciar para eles tudo aquilo que era necessário. Mas ele esqueceu disso. Ele esqueceu que a herança dele era o Senhor. Ele quis buscar para ele próprio construir a sua própria herança. E esse foi um erro muito grave que ele fez, porque, já chego lá, mas ele esqueceu a herança dele, que era o Senhor. Irmãos, não venhamos esquecer que Deus é o nosso maior tesouro, que o Deus é a nossa maior herança. Podemos alcançar tudo aqui nessa terra, do bom e do melhor, e que venha, em nome de Jesus. Só que o próprio Deus, ele quer ser a herança do meu e do teu coração. Ele quer ser a herança da minha e da tua mente. Amém? Mas ele tinha esquecido isso. E outra coisa que o levita, por esquecer quem era herança, ele esqueceu também do zelo do Senhor, porque ele sabia, como levita, muito bem, que não poderia fazer imagens de pedra, papel, tesoura, né? Não jogo, mas pronto. Não tinha que fazer imagens. Porém, quando o levita ele escutou isso, ele deixou isso de lado. Ele não se importou daquele rapaz ter um altar dentro da casa dele. Então, o zelo pelas coisas de Deus estava completamente perdido. Ele falou assim, olha, tem aqui um altar aqui, não tem problema. Você vai me pagar bem, eu vou ter onde dormir, vou ter isso. Então, ele esqueceu a herança e ele esqueceu também do zelo pela casa do Senhor. Irmão, nós temos que lembrar que isso aqui não é nosso, é do Senhor. Como falado hoje aqui de manhã, a igreja é do Senhor, não é nossa. E às vezes servimos a Deus sem zelo nenhum, sem preocupação nenhuma, mas Deus nos lembra de servir ao Senhor com zelo, zelo pela casa dele, zelo pela obra dele, porque é dele a igreja. Amém? Mas quando alguém perde, realmente esquece quem é a herança dele,
e esquece de ter o zelo do Senhor, isso não é algo que ficou apenas gravado naquela história, naquele momento. Hoje em dia também acontece muito isso no nosso meio na igreja. Infelizmente acontece. E eu não posso subir apenas aqui em cima e falar que Deus é amor, ponto. Não. Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas se Cristo voltar hoje pela sua igreja, se Ele voltar agora, se hoje for o último culto, se você não tem Ele como advogado hoje, amanhã teremos Ele como juiz. Estamos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Mas Deus hoje nos lembra que é possível se arrepender e voltar a ter um zelo pela casa do Senhor. Mas é um zelo não apenas fisicamente, mas um zelo falando da maneira espiritual, sabendo que nós temos que cuidar daquilo que Deus confiou na minha e na sua vida. Naquele tempo fala que não havia rei em Israel e o povo fazia o que queria. Eles faziam o que eles queriam. Porque quando não há a palavra do Senhor, quando não há o ensinamento da palavra de Deus, o povo faz o que quer. Isso é verdade. E o povo não é só você, somos todos nós. Se eu e você não olharmos para a palavra do Senhor, não tivermos zelo em cumprir ela, vamos fazer o que nós queremos. Mas Deus não quer isso de nós, Deus não quer isso da igreja. Deus quer uma igreja que tenha zelo por aquilo que Deus chamou nós para fazer. Só que às vezes nós estamos tão preocupados em servir a Deus para conquistar algo em troca. Às vezes queremos usar Deus ou a igreja como uma moeda de troca. Fala, Deus, eu vou te servir, mas antes me dá isso. Deus, eu vou fazer aquilo, mas antes me dá um benefício disso. Não, irmãos, Deus não é a feira da bagageira que fala aqui, né? Deus não é isso. Deus não é isso. Deus não é aquela feira do rolo que você vai trocar algo para ganhar algo melhor, não. Deus, Ele é santo, Ele existe, nós servimos a Ele em santidade. Então, não venhamos a pensar que o meu cargo, que a minha posição na igreja vai trazer algum benefício para mim, não. Se nós servimos na casa do Senhor, é porque nós temos que servir com temor, com zelo pela palavra dEle. Amém? Hoje em dia também, talvez na igreja, e tomara que não, né? Nas igrejas que tem por aí, não tem uma imagem aqui, né? Isso é complicado. Mas, às vezes, há ídolos dentro da igreja que são invisíveis. Há coisas dentro da igreja que pensamos que ninguém está vendo. Está tranquilo. Ninguém está vendo isso. Mas os olhos do Senhor, irmãos, estão em todos os lugares. Deus, Ele vê todas as coisas. Às vezes pensamos assim, eu vou enganar o pastor Brian, mas irmãos, ninguém engana, porque ele é guiado por Deus. E ele faz coisas por Deus. O ministério da igreja, ele está ligado com Deus, buscando para a igreja um melhor direcionamento. Amém? Só que essas coisas, hoje em dia, pode ser vaidade, dinheiro, fama, ou até mesmo conforto, como foi esse Levi, que queremos trocar. Queremos, Deus, eu vou te servir, eu vou fazer uma coisa para o Senhor, porém, eu quero ver algo na minha mão, eu quero ver algo para o meu ego próprio. Porém, irmãos, para a igreja do Senhor, Deus não tem isso. Deus tem pessoas que querem reconhecer que Ele é Deus e que é Ele que faz na minha e na sua vida. Amém? Mas algo interessante, porque no dia de hoje, Deus ainda chama servos com propósitos. Amém? Deus ainda hoje, ele chama pessoas que queiram servir e reconhecer que Deus é a tua herança, que Deus é o teu maior tesouro, que não é as consequências, mas que o próprio Deus, Ele quer ser a tua herança. E às vezes pensando assim, Lucas, na minha família as coisas estão de ponta cabeça, no meu trabalho, na minha empresa, na minha universidade, na minha vida amorosa. Porque, irmãos, quem está sendo a tua herança? Quem está sendo a minha herança? Será que está sendo pessoas ou coisas que eu quero guardar? Ou está sendo o próprio Deus a nossa herança? Deus procura hoje pessoas que queiram servir com pureza, com amor, com zelo, com dedicação e com santidade também. Deus não precisa de pessoas que se acham autossuficientes, que acham que o meu ou o teu dom, ele vale mais do que isso. A Bíblia fala que nós somos cooperadores do reino de Deus. O reino não é nosso. O reino não é nosso, não é meu. Se eu estou aqui em si e faço algo errado, Deus me tira daqui. Mas o reino é do próprio Jesus Cristo. E Ele chama pessoas que queiram servir em santidade. E para mim, essas 4 coisas que falamos, não tem como servir a Deus usando apenas uma.
É impossível servir a Deus sendo apenas zeloso. É impossível servir a Deus apenas pensando em ser organizado. A santidade, ela é preciso englobar tudo isso. Não podemos servir a Deus apenas por servir, mas saber que Ele é santo. Nós temos que servi-lo também em santidade. Mas mesmo assim, no dia de hoje, há pessoas, como naquele tempo, como aquele levita, que às vezes escutam convites, eu falo aqui espirituais, ok? Convites espirituais para poder sair da vontade de Deus. Irmão, se Deus te chamou para ser talvez igual aquele motoqueiro que eu conheci, para dar marmita na rua, faça. Às vezes a gente, como missionário, a pessoa Brian sabe disso, a gente está em situações que humanamente falando, fala, mano, esse cara é louco fazer isso. Mas sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. E isso é mais do que o suficiente. Agora, se você não sente que está no centro da vontade de Deus hoje, faça uma autoanálise. Assim, Deus, me ajuda a estar no centro da sua vontade. Porque muitas vezes, estar no centro da vontade de Deus não vai ser nada confortável. Às vezes é fazer viagem missionária e dormir no chão. Né? No chão da igreja, literalmente. Mas sabendo que está no centro da vontade de Deus. Sabendo que Deus lhe chama pessoas com propósitos. Amém? Esse levita, ele abandonou o chamado dele. Ele comprometeu a verdade que ele sabia que era verdade. Ele viu um erro, ele falou assim, olha, eu não vou acusar o erro desse rapaz, porque se eu acusar o erro dele, eu vou perder aqui o meu benefício. Então, olha como esse levita ele estava completamente perdido. Ele deixou o chamado dele, ele comprometeu a verdade do Senhor, que é única. A palavra de Deus, irmãos, ela é autossuficiente. Não temos que inventar nada, não temos que inventar moda, não temos que inventar sermão ou historinhas para complementar a palavra, não. A palavra de Deus, ela é suficiente para que eu e você tenha vida plena em Jesus. Amém? E ele serviu sem direção, sem zelo e sem temor pelas coisas santas. Mas que essa manhã Deus venha nos ajudar a servir Ele da maneira correta, em santidade. Servir da maneira correta, talvez, você, Lucas, eu não sei falar bem, eu não canto bem. Talvez depois você vai ver eu e o Gui cantando aqui na igreja um dia, ministério de louvor, misericórdia, dá ruim, não dá. Sabemos as áreas que Deus nos chamou para servir em cada coisa específica. E servimos a Deus nessas áreas específicas. Agora, eu não vou querer fazer algo que Deus chamou o irmão para fazer, ou vice-versa. Irmãos, há espaço para todos servir na casa de Deus. Lucas, o que é preciso? Um coração disposto. Estar disposto a servir a Deus em santidade. Em santidade, porque, irmãos, Deus requer de nós, de toda a igreja, que servamos a Ele em santidade. Amém? Seja um servo que tenha propósito, sabendo quem você é e quem você serve. Não pense que você serve o pastor Brian ou o pastor Paulo Branco, não. Você serve a Deus. Onde Deus te colocou, sirva a Ele, ponto final. Não é a pessoas que servimos, mas servimos ao próprio Deus. Seja um servo que tenha zelo, que cuide com temor das coisas do Senhor. Um servo que vai ter cuidado, saber que as coisas que tem aqui na igreja são santificadas a Ele. Amém? Seja um servo que tenha obediência, mesmo que isso venha envolver renúncia. Às vezes não queremos renunciar nada, mas Deus nos convida a obedecer a Ele, mesmo que isso vá renunciar coisas que não queremos. E seja um servo com um coração sincero, que busca agradar a Deus e não aos homens. Que você faça as coisas no teu secreto e também aqui na igreja para agradar a Deus e não aos homens. Porque se você for agradar aos homens, irmão, nós estamos, perdão falar isso, ferrados. Estamos maus. Se queremos servir a Deus para agradar os homens, estamos no lugar errado. Mas Deus quer chamar servos essa manhã que buscam agradar a Deus e não as pessoas. Fica de pé essa manhã comigo, se puder, em nome de Jesus. O que Deus nos convida essa manhã é servir a Ele com propósito, servir a Deus com reverência e servir a Deus com o coração inteiro. Deus não quer metade do meio do seu coração.